Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão, primeiro ano? Tudo bem? Ah, que bom! Eu espero que vocês estejam com muita saúde, ok? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Vamos separar o nosso material. Nosso material bem básico, eu espero que vocês já estejam com ele aí. Caderno, lápis grafite, que é o lápis de escrever, né? O lápis de cor e a borracha. Já volto. Muito bem, já separaram o material? Então vamos escrever no nosso caderno a data de hoje, a aula que nós estamos na aula 22 e ER. Capricho na letra, eu já volto.
Muito bem, o caderno já está em ordem? Ok, então vamos relembrar um pouco o que nós fizemos nas nossas últimas aulas? Vamos lá. Nós vimos a Igreja Católica do nosso primeiro personagem, que era da matriz ocidental. Depois, nós vimos os lugares sagrados orientais. Depois, na verdade, hoje, né, nós vamos ver da matriz afro-brasileira e vamos ver da matriz indígena. Quais que serão os lugares que nós vamos conhecer hoje? Vocês já imaginam? Já estiveram em algum lugar sagrado de matriz indígena ou de matriz afro-brasileira? Será que você frequenta um desses lugares? Vamos ver se aparece o lugar que você frequenta na aula de hoje? Então vamos lá. O nosso primeiro personagem, que é o João, frequentava o terreiro de Umbanda do Pai Maneco. Vocês lembram disso? Isso! O terreiro do Pai Maneco foi fundado em 1987, olha só, mas eles só chegaram nessa sede onde nós estamos vendo aí na foto em 1999. O terreiro do Pai Maneco foi fundado pelo Pai Fernando. Professora, Pai Fernando? Mas por que o nome é Pai Maneco? Na verdade, o Pai Fernando, que foi quem fundou o terreiro do Pai Maneco, deu esse nome porque o Pai Maneco era a entidade que ele recebia. E aí ele fez essa homenagem para o Pai Maneco, dando esse nome. Vocês sabem que esse terreiro fica na região do Santa Cândida e ele tem uma coisa bem especial. Sabem que o terreiro do Pai Maneco é o maior terreiro do Brasil? O maior terreiro do Brasil fica aqui na nossa cidade, em Curitiba. Na verdade, ele é o maior terreiro em número de médiums. O que quer dizer isso? Pessoas que trabalham lá no terreiro Pai Maneco, fazendo os passes, conversando com as pessoas, tem mais de 1.200 médiums lá. Por isso que ele é considerado o maior terreiro do Brasil. Olha que informação legal, se você um dia alguém perguntar, você pode dizer: ah, o maior terreiro do Brasil fica em Curitiba. Muito bem, então o primeiro lugar que nós estamos conhecendo da matriz afro-brasileira é o terreiro do Pai Maneco. Vamos conhecer o próximo? Vamos lá. O próximo que nós vamos ver é o terreiro Vovó Benta. Esse terreiro do Vovó Benta fica na região do Bairro Alto. O terreiro Vovó Benta tem um trabalho diferenciado, vocês sabiam? Na verdade, a mãe, deixa eu olhar o nome dela aqui.
A mãe Lilian de Iemanjá, que é quem comanda o terreiro do Vovó Benta, ela frequentava o terreiro do Pai Maneco. Na verdade, a maioria dos terreiros de Curitiba são pessoas que frequentavam o Pai Maneco e aí abriram o seu próprio terreiro. E aí, a mãe Lilian, que comanda o terreiro do Vovó Benta, abriu esse espaço lá no Bairro Alto. Olhem aí um pouco a imagem. Como é que é lá? Os muros, está pintado ali de azul. Estão vendo lá para dentro como é que é o terreiro do Vovó Benta? Eles têm um trabalho diferenciado lá no Vovó Benta. Lá, eles fazem trabalho de curas alternativas. Tem trabalho de reiki, tem trabalho de reflexologia. Você já ouviu falar nessas coisas? Será que alguém aí, o papai, a mamãe, o titio, a titia, trabalham com isso? Com reiki, reflexologia, cromoterapia? Quantos nomes diferentes, não é? Você pode pesquisar o que essas coisas são. São terapias alternativas de cura, de tranquilidade para as pessoas. Isso tem lá no terreiro do Vovó Benta. E agora você já sabe. Vamos olhar aqui qual foi a data de fundação do terreiro Vovó Benta? Ele foi fundado no dia 14 de junho de 2013. Esse terreiro existe então desde 2013 lá na região do Bairro Alto. Agora nós vamos conhecer o nosso próximo lugar sagrado. Olhem lá. É o terreiro Ileaceiba Omi Ossum. Esse terreiro que nós estamos vendo aí na imagem fica na região do Novo Mundo. E quem comanda esse terreiro é a Mãe Cris de Oxum. E ele foi fundado em 2003 nessa região. Observem aí a entrada desse terreiro. Observem como é que ele é, porque depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Olhem lá. É parecido com o terreiro do Pai Maneco? Ou com o terreiro Vovó Benta? Como é que é o portão? Como é que é a placa? Guardem bem isso na memória, porque depois a gente vai conversar, ok? Então, acabamos de ver o terreiro Ileaceiba Omi Ossum. Agora vamos para o próximo, que é o barracão de candomblé Ile Alaqueto Assé Logum Edé Ioiá. Nossa, que nome comprido, né? Professora, mas por que barracão, se os outros você falou terreiro? Normalmente, as pessoas que frequentam o candomblé chamam o espaço que eles fazem os seus cultos, as suas giras, de barracão. Por isso que eu coloquei esse nome de barracão, porque esse terreiro em específico é um terreiro só de candomblé, porque acontece muito deles tocarem candomblé e umbanda no mesmo terreiro, mas esse terreiro é especificamente só de candomblé. E quem comanda esse terreiro é o Pai Cássio, e ele está nesse espaço desde 1997. Lembra que eu pedi para vocês observarem na imagem anterior como é que era a frente desse lugar? Então, observem nesse agora também. A placa, na verdade, nessa foto que eu consegui, está um pouquinho tampada pela árvore, mas tem uma placa ali sim. Tem o portão ali em azul. Como é que é esse espaço? Isso mesmo, observem aí. Agora, vamos pensar um pouco aqui comigo. O que acontece, depois nós vamos ver no mapa, como é que esses terreiros se espalham pela cidade de Curitiba. Porque vocês... eu falei o bairro desse terreiro? Eu acho que não. É no São Brás, isso mesmo. Então depois nós vamos observar no mapa da cidade de Curitiba como é que esses terreiros se espalham, e aí nós vamos entender um pouco dessa fachada, por que eles têm essa fachada diferente, por que não é parecido com a igreja católica que nós já vimos, com as igrejas evangélicas que nós já vimos. Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então nós conhecemos 4 lugares de matriz afro-brasileira. Conhecemos o terreiro do Pai Maneco, conhecemos o terreiro da Vovó Benta, conhecemos o terreiro Ileaceiba Omi Ossum, que é lá no Novo Mundo, da Mãe Cris, e agora acabamos de ver o barracão de candomblé Ile Alaqueto Assé Logum Edé Ioiá, que é do Pai Cássio. Então, nós terminamos os nossos terreiros, os nossos espaços sagrados, lugares sagrados de matriz afro-brasileira. Agora nós vamos conhecer alguns espaços de matriz indígena. Professora, mas tem aqui em Curitiba? Vocês acreditam que tem? Olha lá, vamos ver. O primeiro, que é do nosso personagem Cauê. Lembram lá na história do Cauê, que ele chegou comentando como é que era o seu espaço sagrado? Então, o Cauê mostrou a aldeia urbana Cacané Porã. Eu lembro que quando eu contei a história para vocês, eu até comentei que nesse espaço eles ainda não tinham uma casa de reza, porque olha lá o nome, aldeia urbana. O que isso quer dizer? Que essa aldeia em específico fica dentro da cidade, por isso que a gente pode dizer que tem
uma aldeia indígena na cidade de Curitiba. Ela fica lá na região do Campo do Santana, que é lá para a região do Tatuquara, do Pinheirinho, na verdade quase divisa com Araucária, com Fazenda Rio Grande, fica numa região bem afastada, mas ainda está dentro da cidade, por isso que é uma aldeia urbana. Então, esse espaço que está na foto que o Cauê está do lado é a casa de reza deles, hoje em dia. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo que foi gravado lá na aldeia Cacané-Porã, mostrando um pouco do espaço, mostrando um pouco das pessoas que vivem lá, como são os hábitos deles na aldeia Cacané-Porã. E nas imagens que eu consegui na internet do vídeo, ainda não tem essa casa que eu estou mostrando para vocês. Então, para vocês saberem que essa imagem é a mais atual. Eu trouxe mais uma foto, na verdade, para mostrar para vocês a entrada da Cacané-Porã. A professora Jusilene esteve lá na semana, eu acho que faz uns 20 dias que ela me mandou essa foto. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim: professora Macleise, você vai falar sobre os lugares sagrados indígenas? E eu falei, vou falar sobre os lugares sagrados indígenas. E aí ela me falou que foi com um amigo, com um primo, não me lembro agora, ela foi lá conhecer a aldeia Cacané-Porã. Só que ela chegou lá, por conta da pandemia, eles estão fechados para visita. E aí ela tirou essa foto lá na frente e me mandou para mostrar para vocês. Muito obrigada, professora Jusilene. Olha lá ela ali na foto. É Jusilene, isso mesmo. Muito obrigada. E aí ela mandou a foto para nós da entrada da aldeia Cacané-Porã. Olha lá que legal. E aí ali do lado tem uma outra, também uma imagem lá da aldeia Cacané-Porã, a entrada. Vocês devem estar pensando assim: mas professora, geralmente quando a gente fala em aldeia, a gente pensa em coisa lá no mato, bem afastado, que ninguém consegue chegar perto, que os indígenas só ficam lá sem roupa e ficam só em volta da fogueira. Os indígenas se adaptaram muito à vida na cidade, como essa aldeia aí que nós estamos conhecendo da Cacané-Porã. Então, para nós pensarmos um pouco mais e conhecermos um pouco mais da aldeia Cacané-Porã, eu trouxe esse vídeo para vocês assistirem. Então, prestem bem atenção que a gente já vai conversar, ok? Eu já volto. Bairro Campo de Santana, Curitiba, Paraná. É onde vivem os indígenas da primeira aldeia urbana do sul do Brasil. O povoado onde vivem as etnias Caigangue, Guarani e Xetá se chama Cacané-Porã, que traduzido para o português significa fruto bom da terra. Muitas famílias da Cacané-Porã vivem do artesanato, preservando a cultura e os costumes ancestrais. A gente vai mexer com as coisas que o branco trouxe para o indígena conhecer, mas não perder a nossa tradição, mas não perder a nossa cultura, não perder aquilo que já vem desde dos mais velhos até quando morrer. Porque antigamente os indígenas não conheciam dinheiro, ele conhecia assim as coisas, porque ele chegava com cesto, com arco e flecha, ele chegava no armazém, o único, ele trocava com alimento. Então, quer dizer, depois de um tempo para cá que a gente fomos tendo conhecimento, o que era um dinheiro, como que o dinheiro era importante na vida de todo mundo, e principalmente para os indígenas. Esse aqui é um material daqui da aldeia, que a gente tira na aldeia, a tabua, que a gente utiliza para fazer uma vestimenta típica da cultura, para dança. A gente usa nos rituais, na dança da guerra. E eu, desde criança, morei em aldeia indígena. E desde pequeno trabalhando com artesanato, e meus pais me criaram pescando, me criaram caçando, andando no meio do mato, melando abelha, achando abelha para tirar o mel, aprendendo alguma coisa sobre ervas, O Estado, o país, o Estado brasileiro, ele já vê o índio como um estorvo, porque inserir nessa sociedade de hoje, no avanço da tecnologia, mas mantendo um pouco da cultura indígena. Os artesanatos são produzidos relembrando o conhecimento dos povos antigos do nosso país.
O instrumento chamado de sarabatana, feito de bambu, hoje é usado como enfeite, mas antigamente era instrumento de caça e pesca. O pitanguá faz parte da crença espiritual, onde a fumaça que sai do cachimbo é enviado com as orações a Deus Nhanderu. O chocalho, também conhecido como maracá, é usado nas danças e nas rezas. Nós usamos esse chocalho, é conhecido como maracá, para nós poder estar fazendo a reza, né? Na casa, né? Chama-se a nossa casa tradicional, né? Que a oca é conhecido como Opu. Opu é uma casa sagrada, onde todos os indígenas eles se reúnem naquela casa para poder fazer a nossa reza, a nossa dança, para pedir paz e muita saúde e uma proteção para a nossa comunidade dentro da nossa aldeia. Os tradicionais arcos e flechas, cestos, casa de passarinhos e filtro dos sonhos também estão lá. Além do artesanato, a cultura indígena também é preservada por meio das comidas típicas. A exemplo do peixe na fogueira. Pirão, ou se não crego-foi na nossa língua, que é o peixe, que é assado, né? E o emi, uma espécie de pão de milho assado direto na brasa. É mi, que a gente faz de milho, então assado embaixo da cinza. É mi na nossa língua, né? Daí come só o miolo só. Eu comi a casca. A casca não. Se quiser comer a casquinha também, não tem problema. Não tem problema? Ah, então tá. Problema. E para quem deseja aprender mais sobre a riqueza cultural indígena do nosso país, eles têm muito a ensinar. Então, conheceram um pouco lá da aldeia urbana Cacané-Porã? Vocês perceberam que mesmo dentro da cidade, desse espaço que eles estão, eles ainda continuam fazendo os seus rituais, não é mesmo? Comendo as comidas típicas, né? Mesmo que eles não possam pescar, porque essa região não tem rios para eles pescarem, eles ainda consomem o peixe, que provavelmente compram no mercado próximo, né? E que, na verdade, eles se adaptaram a esse espaço. Vocês ouviram que tem 3 etnias que moram nesse lugar? São os Guarani, os Xetá e os Caigangue. Essas são as 3 etnias que estão em maioria aqui no Paraná. Vocês sabiam que, inclusive, a etnia do Xetá quase sumiu? Os Xetás, na verdade, por conta das pessoas começarem a ocupar os espaços, eles começaram a desaparecer. E dentro da cultura dos indígenas, normalmente eles se casam com a mesma etnia. Então, se você é Guarani, você casa com um Guarani. Se você é Caigangue, você casa com Caigangue. Se você é Xetá, você casa com Xetá. Mas por conta de ter quase acabado os Xetás, eles começaram a casar entre etnias. Então, acontece muito de pessoas terem o sangue Xetá e o sangue Guarani, que eles falam. Ou o sangue Xetá e o sangue Caigangue. E aí aconteceu de continuar a etnia do Xetá. Sabem que os indígenas dizem, né, que a etnia só sobrevive quando a língua é falada. Então, na verdade, os Xetás começaram a se perder porque não tinha mais quem falasse a língua Xetá. Então, eles começaram a resgatar a língua Xetá para que ela não se perdesse. Mas a maioria dentro lá da Cacané-Porã ainda fala a língua Caigangue. Até na escola as crianças aprendem dentro da aldeia, eles aprendem o Caigangue com a professora que tem lá, e aí eles frequentam a escola que tem na região do Campo do Santana, que é onde fica a aldeia. Então na escola eles aprendem o português e dentro da aldeia eles aprendem a língua Caigangue. Muito bem. Nós vimos então essa aldeia indígena que fica dentro da cidade de Curitiba. Mas para os povos indígenas, tudo na natureza é sagrado. Os rios,
os lagos, as florestas, como um todo são sagrados. Então, na verdade, os indígenas consideram todo o espaço da natureza como um espaço sagrado. E como dentro da cidade nós não temos, né, lagos, rios que eles possam fazer esse culto, eu tive que procurar alguns lugares mais na região metropolitana da cidade de Curitiba, como por exemplo a Cachoeira do Anhangava, que fica em 4 Barras. Olhem aí esse espaço. Vocês já foram lá no Pico do Anhangava? Vocês conhecem? Quem mora na região de 4 Barras é bem conhecido, né? As pessoas frequentam muito o Morro do Anhangava para fazer trilha, para ir conhecer esse espaço. E o Morro do Anhangava é um dos lugares sagrados para os indígenas. Inclusive, lá no pé do Morro do Anhangava existem comunidades indígenas Guarani, se eu não me engano. Isso, comunidade indígenas Guarani, lá no pé do Morro do Anhangava. Essa foto que eu trouxe para vocês foi o Ricardo que me mandou. Muito obrigada, Ricardo. Lá da cachoeira que tem lá no pé do Morro do Anhangava. Olha lá que legal esse espaço. Esse espaço, então, é considerado um espaço sagrado para os indígenas. Como eu falei, todo o espaço da natureza, os lagos, os rios, as florestas, são considerados lugares sagrados para os indígenas, porque para eles não existe diferença entre a pessoa e a natureza. Vocês sabiam disso? Para os indígenas, tudo está ligado. Tanto que existe uma história de um escritor indígena que se chama Daniel Munduruku, que ele conta uma história com o avô, né, e tudo mais. Quando ele vai entrar no rio, ele entra no rio e aí ele fala que tá com vontade de fazer xixi. Vocês acreditam? E aí o avô dele fala, tem que sair do rio. Ué, mas por que sair do rio? Porque para eles o rio é vivo. E como é que você vai fazer xixi numa pessoa viva? Ai, ai, ai. E aí o avô chama a atenção do Daniel Munduruku e diz para ele que ele não pode fazer xixi no rio, porque o rio é sagrado. Então não pode fazer xixi, não pode jogar esgoto, como às vezes acontece na cidade, não pode jogar lixo, em um lugar sagrado para os indígenas, que é a natureza. Olha só como é importante. E eu trouxe mais um lugar também que fica na região metropolitana de Curitiba. É a aldeia. Na verdade, eu vou ler para vocês ali. Cada aldeia ou tequá, como chamam os Guarani, por ser o lugar onde vivem, é sempre sagrado. Então, essa região aí é a aldeia Araçaí, no município de Piraquara, que fica aqui também próximo da cidade de Curitiba. Olhem aí, lá tem um rio próximo e eles construíram as suas casas nesta região. Então, na verdade, para o indígena, todo lugar que ele está é um lugar sagrado. Os indígenas, inclusive, porque a gente, na verdade, pensa assim: um lugar sagrado, eu vou lá na igreja. Um lugar sagrado, eu vou lá no terreiro. Um lugar sagrado, eu vou lá na mesquita. Lá é o lugar sagrado. Para os indígenas, todo lugar em que ele está é um lugar sagrado, porque, como eu já falei, ele se entende como parte daquele lugar, como parte daquela natureza, daquele espaço, certo? Então, nós vimos dos indígenas 4 lugares também, 3 lugares, desculpe. Nós vimos a aldeia Cacané-Porã, que fica em Campo do Santana, dentro da cidade de Curitiba. Nós vimos um exemplo, que é o rio lá embaixo, a cachoeira embaixo do Morro do Anhangava. E nós vimos agora, no município de Piraquara, a aldeia Araçaí. Lembram que nas primeiras aulas eu mostrei um mapa da cidade de Curitiba? E aí nós íamos fazer a nossa legenda, para depois ficar bem completo com todos os lugares sagrados que nós conhecemos? Então, hoje nós vamos completar o nosso mapa. Vamos lá? Olhem lá. Então, nós já colocamos em azul a matriz ocidental, nós colocamos em verde a matriz oriental, agora nós vamos completar com a matriz afro-brasileira. Que cor é a carinha da matriz afro-brasileira? Laranja, isso mesmo. Então, vamos ver lá aonde estão espalhados os lugares sagrados da matriz afro-brasileira? Olhem lá. O primeiro, lá na região do Santa Cândida. Depois, nós vimos o outro que ficava na região do Bairro Alto. Depois, nós vimos que ficava na região do Novo Mundo. E depois, nós vimos um que ficava na região do São Brás. Observem aí onde é que estão esses lugares, que nós já vamos conversar sobre isso. Agora, nós vamos completar com a matriz indígena. Que cor é a carinha da matriz indígena? Amarelo, muito bem. Então, vamos colocar lá os nossos lugares sagrados indígenas. O primeiro, no Campo do Santana, o segundo na região de 4 Barras e o terceiro em Piraquara. Muito bem. Agora, o que eu queria que vocês observassem? Olhem aí no mapa, onde é que estão esses lugares que nós acabamos de marcar? Observem bem.
Olhem ali, ó. Na verdade, a matriz ocidental e oriental estão bem grudadinhas, não estão? Isso. Elas estão na região mais do meio, né, da cidade, ali na região do centro, na região central. E os espaços de matriz afro-brasileira e matriz indígenas estão próximos ou afastados da região central da cidade? Muito bem observado. Estão afastados. Vocês sabem por quê? É uma curiosidade. Na verdade, é um dado importante da gente saber. Os terreiros, normalmente de matriz afro-brasileira, os terreiros, os barracões, ficam em regiões mais afastadas do centro da cidade por 2 motivos. O primeiro é por conta do preconceito. Vocês sabiam? Por conta do preconceito, esses terreiros normalmente são afastados do centro da cidade. Aí você pode me dizer, mas professora, aquele terreiro que você mostrou, que você pediu para observar a entrada e tudo mais, tinha a casa do lado, tinha a rua na frente. Ué, não estou entendendo. O que acontece? Quando esses terreiros foram construídos, aquela região tinha poucas pessoas. Mas a gente sabe que com o crescimento das cidades, as pessoas começaram a ocupar outros espaços. E aí, por isso que às vezes a gente tem a impressão que os terreiros estão dentro da cidade, mas normalmente eles são bem afastados. Vocês viram que os 2 terreiros que eu mostrei por último, da mãe Cris e do pai Cássio, se vocês passassem na frente, vocês iam saber que ali era um terreiro? Só se parasse, olhar a placa e perceber. Isso também é por conta do preconceito. Porque se eles tivessem uma placa muito grande, por conta do preconceito, às vezes as pessoas tentam até depredar, jogam pedras, picham por conta do preconceito. E aí eles têm poucas placas ou placas pequenas nesses terreiros, para que as pessoas às vezes nem saibam que ali tem um terreiro. Também, claro, eles têm mais afastado da cidade por conta de ter mais árvores, porque a religião de matriz afro-brasileira também tem muito cultos à natureza, como os indígenas. E aí eles também fazem mais afastados para ter mais árvores, para ter mais espaço. Mas o preconceito também é um dos motivos de serem afastados do centro da cidade. E os indígenas, que nós já vimos, também. Não só por conta do preconceito, mas por conta do contato com a natureza, de estar mais próximo da natureza possível. Então, olhem o nosso mapa aí, está completo! Olha como ele ficou bonito. A cidade de Curitiba, então, tem uma diversidade religiosa muito legal. Todas essas pessoas convivendo e tentando conviver com o menor preconceito possível. Nós estamos aqui aprendendo na aula de ensino religioso sobre cada religião para que a gente possa conhecer. Quando a gente conhece, a gente passa a respeitar, porque a gente entende que aquela pessoa está buscando a paz, buscando a Deus, buscando a felicidade da maneira dela dentro da religião dela. Certo? Gostaram então de conhecer todos esses lugares sagrados que nós vimos nas últimas aulas? Muito bem, ótimo. Agora, nós vamos para a nossa atividade, claro, né? A nossa atividade de hoje é bem legal. Eu espero que vocês gostem. Então eu vou pedir para que vocês ajudem os personagens das nossas aulas a chegarem ao seu lugar sagrado. Então olhem aí. Tá os nossos 4 personagens que nós conhecemos e os 4 lugares sagrados que eles frequentam. O que vocês vão fazer? Cada um deles tem 2 caminhos para chegar no seu lugar sagrado. Vocês vão tentar ou passar o dedinho ou observar aí qual desses lugares vai fazer, qual desses caminhos vai fazer com que eles cheguem até o lugar sagrado, certo? Eu vou dar um tempo legal, não precisa ficar preocupado, você vai conseguir achar, depois a gente confere, certo? Boa sorte!
Então, conseguiram? Quem conseguiu, levanta a mão. Vamos conferir se você conseguiu mesmo? Ó, tô de olho. Vamos lá ver. Então, o nosso primeiro personagem tinha que chegar na igreja católica. Era o caminho número 1 ou o caminho número 2? Grita aí que eu quero ouvir. Muito bem. Caminho número 1. Vamos conferir qual é esse? Isso. Acertou? Se não acertou, vamos ver se você consegue no próximo. Nosso próximo personagem tinha que chegar ao templo budista. Quem conseguiu? Caminho número 1 ou caminho número 2? Isso, muito bem, caminho número 1. Quem conseguiu? Isso, olha lá a resposta, ótimo. Agora, vamos ver qual é o caminho certo para o nosso personagem de hoje, o João. Como será que o João fez para chegar no terreiro Pai Maneco? Caminho número 1 ou caminho número 2? Caminho número 1, muito bem, olha lá a resposta certa, ótimo! E quem conseguiu ajudar o Cauê a chegar na sua OPAN? Quem conseguiu? Levanta a mão. Isso, muito bem, caminho número 1 ou caminho número 2? Qual é? Caminho número 1, muito bem, vocês estão craques demais. Conseguiram? Não conseguiram? Se perdeu? Não tem problema, porque na verdade esse estava meio misturado, né? Na verdade era um desafio para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido. Quem não conseguiu, não tem problema. Se conseguiu 1 já tá bom, se conseguiu 2 já tá bom, se conseguiu 3 tá bom, se conseguiu 4, excelente. Se não conseguiu nenhum, tenta de novo, né? Mas não tem problema, a gente pode ir treinando. Vocês gostaram dessa brincadeira? Se vocês gostaram, me dá a dica aí que eu vou tentar fazer nas próximas aulas. O que vocês acham? Gostaram dessa brincadeira? Foi muito legal, né? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês estejam curtindo as aulas, estejam fazendo as atividades, estejam felizes. Na aula passada, eu lembro que eu pedi um abraço apertado. E eu recebi tanta foto de gente me abraçando que hoje eu vou dar outro abraço apertado. Vocês querem? Querem me abraçar? Então vamos abraçar virtualmente. Estica o bracinho. Põe a mãozinha aqui. Põe a mãozinha aqui. Ai, que abraço gostoso! Que delícia! Pessoal, não esquece. Lava bem a mão, põe a máscara e se puder, fica em casa. A gente se vê na próxima semana. Beijo estalado pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.